Tá. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês hoje à noite. Agradecer a Carmen, o Museu de Arte Murilo Mendes, pelo convite, o Leandro, né, pelo trabalho de vocês, equipe aí super dedicada, né, como sempre. É uma alegria, assim, falar do Murilo Mendes e falar também, assim, a partir do museu, né, porque o museu nós sabemos, é um espaço de memória também, né? E eu gostaria de falar com vocês sobre alguns aspectos, né, da história satírica do Brasil, e eu dei o subtítulo Entre a Literatura e as Artes, né? E eu fiquei pensando que eu tenho usado bastante assim esse entre, né? Entre uma coisa e outra, entre, por exemplo, a democratização da cultura e a democracia cultural, que foi o meu trabalho de pós-doutorado, né? Que foi uma análise sobre o trabalho, a gestão cultural em São Paulo na época da Luiza Erundina. E a minha fala também vai ter um pouco desses elementos da minha experiência, né? Que eu tive aqui, minha história assim, de atividade, né? Assim, profissional, de pesquisa também, na Secretaria de Cultura, nesse período, né, da gestão da Luiza Erundina e da Marilena Chaui, ok? Então, bom, a ideia de conversar com vocês, na verdade, é apresentar, né, algumas informações, algumas imagens, textos, né, que tematizam, digamos assim, a nossa chamada independência, né, independência do Brasil, que faz 200 anos, e que está também, nós temos outra comemoração esse ano, tivemos já, né, em fevereiro, a Semana de Arte Moderna, que fez 100 anos. E a gente vai ver que esses dois eventos, digamos assim, eles se cruzam, né? Eles dialogam, né? Então, eu vou passar assim, por essas questões, né? Do quadro do Pedro Américo, né? Que é o Independência ou Morte, trabalhar com alguns textos do Murilo Mendes também sobre, né, a história do Brasil, mas dentro digamos, do tom, da chave satírica desse livro do Murilo Mendes, né, que é, na minha opinião, um dos melhores livros dele, apesar de que é difícil escolher, né, nas obras do Murilo, o que é melhor, né, que ele é tão vasto assim, na sua concepção poética e imaginária, que fica assim bem até assim redutivo, né, falar de uma obra só. Mas o História do Brasil, e a gente vai ver daqui a pouco algumas imagens também, ele é interessante porque ele está dentro desse contexto, digamos assim, do modernismo, né, do primeiro modernismo literário, vamos dizer assim, do segundo modernismo, né, dentro da classificação didática, né, do primeiro modernismo até 1930, e depois 30, 45, segundo momento, né, mas, enfim, o Murilo Mendes ele publica em 32 ou 33, né, 1932 ou 33, esse livro, História do Brasil, que ele, segundo ele mesmo disse, né, digamos assim, ele não assumiu o livro, né, na antologia que ele fez em 1959, uma antologia poética dele, né? E ele achou que não era o caso de colocar esse livro, porque o livro, assim, não, digamos, não condizia com aquele momento, digamos, da obra dele, com aquele momento poético, né? Ele tem até uma frase interessante, né? Eu não sou o meu sobrevivente, eu sou o meu contemporâneo. É uma frase tão genial, né? Assim, que ela traduz muito da poética do próprio Murilo, que é a contemporaneidade. Mas eu acho, né? Assim, junto com outros poetas que também falaram que o livro não podia ficar fora da antologia do Murilo, eu acho que o livro é uma obra-prima de história do Brasil. Tem, claro, né? Ele tem, digamos, um contexto específico, tal, mas nós podemos ver que ele é universal, e ele é universal no sentido de que ele fala ainda hoje com a gente, né? Na nossa cultura atual. Então, é nessa toada, digamos assim, que eu vou conversar com vocês sobre isso também, né? Só estou dando algumas informações sobre esse livrinho que ele é assim muito bom,
né? Então, e mostrar também que a sátira do Murilo, o Murilo como um poeta assim reverente desde o começo, né, ela acaba sendo tendo, né, um elemento assim de contestação muito grande, né, na nossa história, na história do Brasil, né? E a contestação a partir do riso, digamos assim, né? E a gente sabe que o riso tem um potencial poético, né, do humor, etc., mas ele também tem um potencial de protesto, de contestação e tal. E a gente vai, eu acho que é interessante a gente partir daí, né, porque essa poética do Murilo, a sátira, ela faz uma outra memória, ela nos conduz a um outro universo, digamos assim, imaginário, de memória da história. Né? A gente vai ver que o livro não é tão irrealista, aliás, ele é até mais realista em alguns aspectos, né? Porque ele se atém muito digamos assim, documentação histórica do Brasil. Né? E nós vamos, então, fazer essa leitura do quadro, né, fazendo a contraposição com o livro História do Brasil. De qualquer maneira, eu queria também mostrar, na sequência, imagens, né, do Museu de Ipiranga e mostrar assim, como que é essa construção do imaginário a partir, inclusive, do quadro do Pedro Américo, que é esse quadro de Independência ou Morte. Né? Então, colocar também essas questões para o mundo contemporâneo, né? O nosso mundo contemporâneo. Né? Até chegarmos, digamos assim, né, no 2020, né, naquela contestação dos monumentos, né, dos grandes heróis, dos monumentos a escravatura dos Estados Unidos, que foram demolidos, alguns, aqui, né, do nosso, a estátua do Borba Gato, que foi incendiada, então, houve uma contestação. Eu acho, nesse fio, assim, de memória, né, e de cultura também, que eu acho que a gente poderia ver a nossa história desse ângulo que o Murilo coloca, que digamos assim, nos insere, né, digamos, esse outro imaginário, que é um imaginário bastante realístico, inclusive. O Murilo Mendes, eu não vou falar só dele, porque eu também vou falar dos monumentos, etc., etc., das pinturas, mas o Murilo Mendes, ele tem uma frase no livro Discípulo de Emaús, que é assim, o poeta é um ser absolutamente realista. Né? E ele aí tem duas entradas, que eu acho, nessa frase. Uma é que ele é realista, no caso da sátira que ele faz, né? no História do Brasil, de fato ele é bem realista, ele é até mais realista do que o rei, como a gente vai ver. E, por outro lado, ele é realista, no caso do Murilo, quando ele produz, o poeta, né, ele produz um imaginário que é absolutamente irrealista, né, é insólito. Só que aquilo, né, na visão do Murilo, aquilo é a realidade também. Né? Esse imaginário produzido na poesia dele é um imaginário realístico também, apesar de insólito. Bom, então é nessa linha assim que eu queria colocar para vocês, né? E digamos assim, como diria o Walter Benjamin, né? Reler a história, né? Ou ler a história contra pelo, né? E eu acho que o texto do Murilo ele nos ajuda muito a fazer isso, ok? Eu vou agora então passar para essa compartilhar os slides. Vamos ver se dá certo aqui, tá, Leandro? A gente organizar a coisa aqui. Vamos ver. Ok, então eu vou seguir aqui, né? Sim. Então, aí no primeiro slide, o título e tal, os meus contatos também, para aqueles que, por acaso, né, eventualmente precisarem de alguma informação, enfim. E eu acho que, não sei se vocês têm esse hábito, Leandro, essa praxe, de depois disponibilizar os slides para as pessoas interessadas e tal. Eu passo para vocês e vocês podem divulgar para os participantes, né? Ok? Os direitos autorais estão liberados, não tem nenhum problema quanto a isso. Bom, então, aqui, uma primeira imagem, né, o quadro da Independência, e do lado uma imagem da Semana de Arte Moderna, que são esses dois, né, dois momentos que eu queria cruzar com vocês. E, assim, o nosso momento, digamos assim, né, que foi um momento aí muito alvissareiro, aí foi ufanista até, né, da celebração do 7 de setembro, com todos os nossos
os percalços aí, né, para não entrar em detalhes dessa celebração, mas que nós podemos dividir assim os eventos históricos, né, e a sua, digamos, retomada como a celebração, que é a festa, né, que é de fato também uma coesão social que leva a isso também, né? Nós temos uma outra palavrinha aí no canto, que é a comemoração, né, de um evento, que eu acho que todo mundo comemora, e assim, comemorar quer dizer, né, relembrar ou lembrar junto, né, das pessoas, e rememorar, que eu acho que ela é mais significativa, assim, para o nosso caso. Rememorar é relembrar, né? Ou a gente relembra, ou a gente apaga a história, o passado e tal. E há várias formas, é claro, de rememorar. Claro que você pode rememorar de uma forma ufanista também, né? Mas o que nós tivemos esses tempos, né, e ao longo mesmo de da ditadura, por exemplo, foi mais um ufanismo, né, da ditadura militar, né, no caso que eu estou mencionando. E houve uns certos sequestros, né, da independência, que inclusive é título de um livro que depois eu vou mencionar com vocês, né, um livro que foi publicado agora recente. Por quê? Porque esse evento, né, ele vai sendo digamos, relembrado, né, ou comemorado, ou celebrado de uma forma muitas vezes muito oficial, né, para os nossos critérios, por exemplo. Então, e eu acho que eles têm, como hoje também está tendo muita, né, muita pesquisa sobre o assunto, né, estive dando uma olhada nas pesquisas sobre a questão da independência do Brasil e é enorme a produção, né, a produção histórica, digamos, do que veio já antes, né, e mesmo desses anos, né, como toda celebração, grande celebração, 200 anos, ela, sim, de fato, apareceu bastante pesquisa nessa área também, né. Nós vamos ver aqui depois esse quadro aqui ele tem várias questões, né, que estão dentro dele. Nós vamos ver o que que esse quadro não diz para a gente. Na verdade, ele diz muita coisa, né, ele quer dizer muita coisa, mas ele também deixa de dizer muitas coisas. Isto é, ele tem um silêncio aí sobre ele. Eu que gostaria de falar, de trabalhar também nessa linha, né. Então eu elaborei assim 3 linhas de forças poéticas, né, poéticas, artísticas, e numa primeira linha o tempo histórico e a sátira poética, a sátira, né, relendo esse tempo histórico, a memória oficial e literária, quer dizer, o que cada memória, vamos dizer, desses campos dizem, e artística também, né, e fazer essa leitura, né, da história a contrapelo em relação, por exemplo, à chamada violência simbólica, né, que a gente acha que, assim, ela é bem, digamos, sutil, né, mas ela digamos assim, a simbologia, os símbolos, eles têm uma certa violência, né, quando eles impõem, inclusive, uma leitura única, uma história única, né, em relação a algum evento. Então eu pensei nos eixos assim, né, 3 grandes eixos: história, memória e literatura e arte, né, para a gente fazer esses cruzamentos aí, ok? Então o livro do Murilo, ele coloca de fato, de uma certa forma, os símbolos que ficam em questão, né, eles entram em questão, né, e ele faz um diálogo bastante, forte, né, com a história do Brasil. Nós vamos ver que o Murilo ele faz uma, inclusive cronologicamente ele faz uma história linear. Isso parece-me que foi uma das coisas que ele mesmo não gostou muito depois, né, de fazer essa história linear, porque ele estava num outro momento quando ele fez a antologia dele, por exemplo, né. Mas ele tem uma imagem, uma primeira imagem, esse livro, a capa dele, né, foi feito pelo Di Cavalcanti, e a gente vê assim as caricaturas, né, das personagens da história do Brasil, né, Dom Pedro, Domitila, Getúlio Vargas, ele chega até os anos 30, praticamente, né? Claro que ele termina o livro, ele é feito, se eu não me engano, ele é feito durante os anos 20, um pouco nesse contexto, né, do poema Piada também, né? Enfim, e ele pega essas personagens históricas e, digamos, ele faz uma inversão, né, da leitura dessas personagens históricas, né? E tem uma citação aqui que eu coloquei do Skinner, Quentin Skinner, né, que é um estudioso do riso, em Hobbes, ele diz que o riso pode ser usado como potente arma no debate político, né? Então, as piadas, os sarcasmos, o ridículo, né? Ele tem um potencial, digamos assim,
político bastante forte, né? Quer dizer, a gente sabe que a história da caricatura, né, a história do humor, a política, até hoje, inclusive, né, as caricaturas são muito fortes como leitura, né? E até os memes, inclusive, né? Então, tem um elemento satírico muito grande. Né? Então o Murilo ele vem depois, evidentemente, né, esse livro, depois dos anos 20, os anos que foram os anos de efervescência heróica do primeiro modernismo. O Oswald publica lá o Pau-Brasil, compõe umas piadas, né, em 25, e o Oswald tem uma parte, né, são várias partes. Esse livro tem uma parte que é a história do Brasil, né? O Murilo, parece-me que ele, digamos assim, tem uma inspiração aí, né? E faz um livro só sobre a história do Brasil, cronologicamente, inclusive. Então, tem vários. Tem o Barão de Itararé, que publica um jornal chamado A Mãe, no Rio de Janeiro. O João Bananelli, que publica La Divina Encrenca, né, num italiano macarrônico, né? E esse outra obra aqui também ai, perdão, aqui não está aparecendo aqui. A história confusa a história do Brasil pelo método Confuso, né? Que é um livro assim que trata assim de coisas bem desbaratadas assim, né? Não tem nada assim lógico, é bem lógico, né? Enfim, e o Murilo Mendes, então, voltando, né, ao Murilo Mendes, ele tem no livro vários poemas sobre vários momentos, digamos assim, episódios, né, da história do Brasil. E ele tem, nesse contexto assim, da independência, um pouco antes da independência, né, a gente sabe que teve o a chegada da família real no Brasil de 1808 e tal, né? E sabemos que o Dom João, com família, Carlota, eles vieram, digamos assim, fugidos, né, de alguma forma, dizem, né, mas dizem até que também essa viagem já estava programada há algum tempo. Enfim, os historiadores têm várias informações aí nesses sentidos, né? E, de qualquer maneira, que foi muito destacado é que o Dom João estava fugindo de Portugal por causa do cerco do Napoleão, que estava fazendo um cerco continental, né, chamado cerco continental na Europa. E Portugal estava para ser invadido, Napoleão, e o Dom João VI pega a sua mala e cuia, sua família e mais dizem, né, umas 15 mil pessoas, com várias embarcações, naus, e que vem para o Brasil, assim, corrido. Demora, acho que 2 meses para chegar aqui. E aqui, então, eu não vou me deter muito nesse poema, mas só para ler, só para a gente pegar o espírito do poeta, né? Então, o título é Embarque do Papagaio Real. E ele fala assim: Je suis pobre, pobre, pobre. Je m'en vais daqui. Aqui é o Dom João falando, né? Dom João VI. Esse tal de Napoleão vem tomar conta da minha quinta, vem tomar minhas pipas de vinho, vem tomar meus perus, meus frangos, minhas galinhas de Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Vou-me embora, vou-me embora. Vou chupar laranjas, vou comer minhas papas, vou gozar no rio de pijama, se Carlota, minha mulher, deixar. Né? Aqui está uma redução grande, você veja, uma compactação grande, né, pela via do humor, pela via da sátira, né, desse momento, dessa fugida, porque aqui está, né, o Napoleão, né, está aqui a descrição das propriedades, né, do Dom João em Portugal, enfim, estava saindo correndo e o Napoleão estava indo atrás dele, né? Enfim, na verdade, ele estava cercado e ele tinha que sair de lá. Só que o que acontece aqui, inclusive, né, no final, ele fala da Carlota, porque dizem, né, que a Carlota era uma mulher bastante imponente, né, impositiva, vamos dizer assim, mais forte do que ele, dizem, né? Mas, enfim, tem um filme que eu acho que vocês já devem ter visto, se não vale a pena, chamado Carlota, inclusive que vai passar, né, Leandro? No próprio museu, agora mais para frente.
E aí, então, essa história da Carlota, ela é bem contada no filme, tem humor, enfim, é bem interessante, também para a gente ter o filme como referência, né, assim, digamos de debate, né, das conversas sobre esses eventos, né. De qualquer maneira, isso tem um sentido, né, com a independência, porque ele, a partir daí que vai se estruturar bastante, né, essas questões de separar ou não de Portugal, né? Mas o que eu destacaria com vocês aqui é, assim, certa repetição, né? Primeiro, antes disso, o uso do francês, né? Je suis, eu sou pobre, 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 né? Je m'en vais daqui, eu vou-me embora, que depois ele traduz vou-me embora, né? Num outro momento do verso. Repetições, né? Repetições, pobre, 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 tô fraco, tô fraco, tô fraco, vou chupar, vou-me embora, vou chupar laranja, vou comer, vou gozar no rio de pijama, né? Que mostra um pouco a caricatura do Dom João VI. É nesse espírito digamos assim, de deboche também, né? De fazer de apontar o ridículo, né, no poder que eu vejo, pelo menos nesses poemas, né, desses episódios, que o Murilo Mendes ele ataca bem, assim, né, ele é irreverente nesse momento, ele está num espírito, digamos assim, da reverência modernista, etc. E ele coloca o Dom João no nível digamos, da galinha de Angola, de uma ave. Né? Imagina, um rei está no nível de uma avezinha, né? E o título é Embarque do Papagaio Real, né? Aquele papagaio. E o papagaio é interessante, porque o papagaio ele também repete, né? Ele repete certas coisas, né? Que a gente fala, ele vai gravando e repete. Então, e no poema tem um pouco disso, nessas repetições. Ele reverbera no poema, certo? Então, assim, esse é um primeiro exemplo, né? O segundo, eu vou passar rápido, um pouco mais rápido, né? O outro exemplo é do Fico, que o Dom Pedro, já um pouco antes da independência, né, tinha toda uma tensão ali com Portugal, entre brasileiros e portugueses, e aí ele tem aquele momento, acho que é dia 7 de janeiro, se não me engano, que ele fala, né, se é para o bem da nação, eu fico, diga ao povo que eu fico e tal. Daí virou um poema, o Fico. Eu fico, pois não, se a todos dou bem. Preparem as mulatas, recheiem os perus, avisem os banqueiros, suprimam os chuveiros, me comprem mercúrio, afinem as guitarras, previnam o chalaça, aprontem o trole. Eu fico, mas vou falar com a marquesa. Já volto para a ceia. Falando em comidas, eu fico, pois não. Que só destacaria duas coisas, né? É, assim, toda uma descrição assim, né, do que é a pretensão dele para ficar no Brasil, né, é, termina falando em comida, quer dizer, ele fica assim porque ceia, comida é com ele mesmo, digamos assim, né? E assim, claro, ele fala do Chalaça, que era um amigo dele também, um cara que falava bastante ali na corte, enfim, era um cara falastrão, assim, né, tipo, ele comenta aqui da Marquesa também, que foi amante dele, como a gente sabe, ele era casado com a Leopoldina também, né? Mas, digamos, cultivava, né, uma segunda relação aí com a Marquesa de Santos, chamada de Domitila, mas que era, na intimidade era Titila para ele, né? Bom, enfim, é uma história aí. Aí, bom, isso é pré-independência, né? Indo para o momento da independência, eu gostaria de mostrar, né, antes de entrar no quadro, que o quadro ele vai dialogar, e o hino nacional, melhor ainda, vai dialogar com o quadro, e o hino nacional ele fala exatamente isso. Começo, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Esse é o início do poema, é um poema de tipo, assim, né, parnasiano, tem hipérbatos, né, ele tem inversões de frase, né, porque a frase aqui, ouviram de Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, seria assim, na versão direta, né, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o o brado retumbante de um povo heróico. Seria essa a lógica da frase, digamos assim, a ordem direta.
Veja assim, que aqui é um meneio, né, oh, perdão, aqui é um estilo claramente parnasiano, né? Essa versão, se não me engano, é de 1909, que é o Osório Duque Estrada que faz. Bom, esse é um poema, né, não deixa de ser, né, o hino nacional, ele dialoga muito com o quadro, né, que agora a gente vai ver. Então, esse quadro, o Independência ou Morte, feito pelo Pedro Américo, terminado em 1888, foi feito, vocês devem saber, na Itália, né, foi encomenda, né, daqui do Brasil, é, de pessoas ligadas, né, ao Estado de São Paulo, mas também ligadas à corte, né, e isso foi em 1886, antes, portanto, da proclamação da República, né? E o quadro, ele assim, né, o hino nacional, ele tem uma relação com o quadro, porque o quadro ele dá essa descrição, né, que o hino nacional coloca, que é a descrição mais detalhada, evidentemente, né, que ali está o brado, o grito, né, e aí a palavra brado, né, podia ser o grito, mas ficou-se conhecido como o grito do Ipiranga, o grito da independência, né, popularmente ficou-se conhecido assim. De qualquer maneira, nessa imagem, a gente tem uma pintura, né, do gênero chamado gênero histórico, que era dentro da hierarquia das pinturas e tal, das teorias da arte do século XIX, 18, 19, o gênero histórico, ele era o máximo, né? Depois vinha o gênero cotidiano, o gênero retrato, autorretrato, o gênero do cotidiano, né? E o gênero de natureza morta. Esse era digamos, o grande estilo, digamos assim, né? O gênero histórico. Esse aí era que, digamos assim, comandava os outros gêneros, né? Mas, de qualquer maneira, a imagem tem vários errinhos históricos, evidentemente, né? A gente vai falar sobre isso, né? Mas ele faz uma compactação poderosa, assim, de um processo histórico, né? Tanto é que essa imagem ela ficou, né, sim, para o nosso imaginário. Claro que nem sempre foi assim. Ela volta a ser valorizada muito, né, essa questão da independência, inclusive na ditadura militar, né, em 72, no Sesc Centenário, então, que depois a gente vai ver também. De qualquer maneira, ele retrata, né, assim, um momento, né, assim, que não existiu, mas que, digamos, passou a existir. Daí o fato de que o quadro ele é imaginário, mas ele passou a ser praticamente um quadro realístico, digamos assim, né? Claro que hoje a gente desconstrói isso, e nós estamos aqui hoje, inclusive, para ajudar nessa desconstrução, né? Ele tem várias camadas, né? Ele tem uma camada, digamos assim, natural, da natureza, do ambiente, né? Ali em torno. Ele tem uma camada, digamos assim, dos animais, né? Ele tem uma camada das autoridades ali central do Dom Pedro, tem uma camada militar que está apoiando ali, como sempre, né? A figura principal, e ele tem uma camada popular que, na verdade, não está entendendo muito bem, pelo que a gente vê ali, né? Porque não havia povo nessa região, nesse momento, não havia uma multidão e tal, né? Tanto é que ele coloca só exatamente um homem a cavalo, duas pessoas ali no fundo e é, esse senhor, o carroceiro, né? Enfim, tem toda uma imponência o quadro e tal, ele é assim, ele é bem feito, né? Tem a camada da Casa do Grito. O Casa do Grito é um caso hilariante, que a gente deve, depois eu quero conversar com vocês sobre isso também, né? Porque essa casa não existia, né? Eu, nos anos 90, eu tinha comentado com vocês aí no começo, com o Leandro, eu participei de um projeto na Secretaria de Cultura, eu era funcionário, né, do Arquivo Histórico, e depois eu fui trabalhar com formação de professores na Secretaria Municipal de Cultura, junto com a Secretaria de Educação. E o projeto era levar crianças e escolas, né, e jovens adultos, o MOVA, o EJA, que seria hoje o EJA, e também professores, né, para visitar o centro histórico, mas também tinha um segundo passeio, que a gente chamava, né, visita, que era no Parque da Independência.
E a gente falava muito disso, a gente, é claro, estudou, né, para conversar com os professores, pesquisou, sobre a Casa do Grito, sobre os uniformes e tal, e eu até propunha, assim, para os meninos, para as estudantes e tal, uma brincadeira, assim, dos 7 erros, né, o jogo dos 7 erros, que eu queria compartilhar com vocês rapidamente, só para a gente ver. Por exemplo, aqui, esse uniforme dos soldados, né? Esse uniforme não existia, é o soldado dos Dragões da Independência hoje, né? O primeiro regimento de cavalaria de guarda, que não existia na época, era a guarda imperial só, né? E esse uniforme não existia, ele passou a existir, se eu não me engano, 3 anos depois, né? Os cavalos também não estavam aqui quando Dom Pedro estava chegando em São Paulo. Era provavelmente o meio de transporte aí eram mulas, que aguentavam mais o tranco ali da subida, da serra, né? Serra aqui do mar, aqui perto de São Paulo, vindo de Santos. Né? Possivelmente de povo não tinha ninguém, então o Pedro Américo ele constrói aqui um povo, pelo menos alguém que está observando ali, né, o poder, né? Eu acho que até outro dia eu fiz uma pergunta para um aluno sobre isso, né? Ele falou, professor, mas isso aí pode ter a ver com esse povo como testemunha daquele ato, né? Eu achei interessante a resposta dele e é bem pertinente, inclusive, né? Mas de qualquer maneira também, para existir poder imperial, que aí era o caso, né? Tinha que existir alguém para ser digamos assim, o dominado, né, pelo poder, né, o regulado, o governado, digamos assim, né. Bom, essa casa do grito aqui não existia na época. Essa casa, ela foi só o primeiro documento dela é de 1844, que é 22 anos depois, né. Essa depois eu vou contar a história dessa janelinha, que essa janelinha, assim, mas eu vou deixar para daqui a pouco. De qualquer maneira, você tem, só para passar aqui para reconstruir os erros, né? Então, assim, Casa do Grito não existia. A espada na mão do Dom Pedro, que eu esqueci de falar, também, provavelmente, ele não fez esse gesto com espada, né? O Riacho do Ipiranga, voltando aqui, tem um riacho aqui, tem até um cavalo como se estivesse pisando na água, dá um tom realístico, assim, para a coisa, né? O riacho, ele não estava ali tão perto, ele estava quase 500, 600 metros longe dali, onde Dom Pedro estava, né? As roupas do Dom Pedro também não eram aquelas, eram roupas provavelmente de trabalho, né? De viagem, assim, na mata, etc. O povo que eu comentei com vocês, né? Tem uma frase que é atribuída, não, é do José Murilo de Carvalho, um grande historiador, né, que ele aplica essa frase, que o povo assistia bestializado, mas ele aplica essa frase, eu tirei do contexto, essa frase é do contexto da República, quando a República aconteceu, o povo assistia bestializado, mas aqui no caso também é bem pertinente, imagino, né? Os cavalos, então, os uniformes, enfim, não há aí, nesse quadro, nada historicamente real. O que há de real nesse quadro é exatamente isso aqui, que é A Pescaria, o poema do Murilo Mendes. Né? E o Murilo diz assim: foi nas margens do Ipiranga, em meio a uma pescaria, sentindo-se mal Dom Pedro. Comera demais cuscuz, desaperta a barriguilha e grita roxo de raiva: ou morro logo desta cólica, ou morro logo de uma vez. O príncipe se aliviou, saiu no caminho cantando. Já me sinto independente, safa, vi perto a morte. Vamos cair no fadinho para celebrar o sucesso. A tuna de Coimbra surge com as guitarras afiadas, mas as mulatas dengosas do Clube Flor do Abacate entram firmes no machixe, abafam o fado com a voz, levantam sorrindo as pernas e a colônia brasileira toma a direção da farra. Nessa primeira parte do poema, que é essa descrição do Dom Pedro como uma figura que estava passando mal, e de fato isso é verdadeiro. O Pedro Américo escreveu um texto sobre isso, né, dizendo que ele está compondo aquilo de uma forma, o quadro, né, a tela que ele pintou na Itália, é uma forma, assim, uma forma estética, né, para dar um efeito estético, né, mas que não era real.
né? Só que ele não poderia pintar um quadro com o Dom Pedro lá pescando, né, com a varinha na mão ali, não dava certo. Ou, melhor ainda, antes disso, né, com dor de barriga. Imagina, né? Ele não ia pintar o Dom Pedro, digamos assim, né, lá no matinho, enfim, fazendo as necessidades. Isso seria ridículo, isso seria, assim, inclusive ele talvez não fosse pago depois que ele fizesse isso, né? Então ele está encomendado. A política cultural do Dom Pedro II, ele tinha isso de encomendar obras, de financiar com bolsas estudantes artistas, né? Artistas estudantes para ir estudar em Paris, enfim, na França e tal, né? Isso era uma política cultural mais específica, assim, aos artistas, né? No caso ali, não como é hoje, evidentemente, né? Mas uma coisa mais localizada, com, digamos, os amigos do rei, enfim, gente que estava perto do rei, de alguma forma. Então, mas é verdade, a verdade é que o Dom Pedro estava, sim, com um problema intestinal. Isso por isso que o poeta ele é absolutamente realista nesse caso. Ele, de fato, ele pega esse, digamos, o dado histórico e coloca em forma de poema, porque isso é um poema, né? E no segundo momento, nós vemos ali a Tuna de Portugal, o clube de Portugal que, né, que vai, digamos, compor, fazer o fado, né, o fadinho que ele fala ali, mas em contraposição a isso aparecem as mulatas dengosas, entre aspas, ali, né, do Clube Flor do Abacate, e elas entram no machixe. E o machixe, eu tive dando uma olhada, o machixe ele é uma dança do século XIX, final do século XIX, que é, é, é uma mistura, assim, e dá, inclusive, dizem, né, dá origem para o samba brasileiro e tal, mas ele tem, era chamado, inclusive, de tango brasileiro, né? Ele tem uma coisa de rodar, o homem e a mulher, né, fazendo evoluções numa pista e tal, é bem interessante, assim, né? Então, e aí é que esse estilo, digamos, o machixe, ele supera, digamos, o fado, né? E aí mostrando, sim, que o Brasil tem características, ou teria, né, características próprias, tal. Só que ele comenta no final, a colônia brasileira toma a direção da farra, né? E a farra, de alguma forma, ele é a festa, enfim, ele muitas vezes é contra o poder, né? Ele se contrapõe ao estilo, digamos assim, mais estático, né, do poder, né? Que é o poder, ele é cerimonioso, principalmente dos reis. Vejamos, podemos ver já recentemente, né, a questão aí do o funeral da rainha, toda uma seriedade em cima daquilo e tal. Enfim, passando para frente, eu fiz um livro, né, em 2008, e eu publiquei nesse livro alguns textos, dois textos, né, que eu já tinha publicado em revista, mas a partir da minha pesquisa do doutorado, da minha tese, e um deles se chama Amor e Ódio na história e na literatura, que é o caso do Murilo Mendes, né? E eu pedi para a pessoa fazer uma ilustradora chamada Catarina Bess, fazer a ilustração de cada capítulo, né? E ela fez essa ilustração. E eu achei muito boa essa ilustração, assim, só para mostrar para vocês que assim, ela foi genial, né? Então ela mostra aqui um burrinho, um burrico, né? Ela mostra um monte aqui, seria um morro ali onde está aí o Dom Pedro, né? Ela mostra o riacho de Ipiranga e ela mostra também uma espadinha saindo aqui. E aqui uma moita, né? E a espada saindo da moita. E aqui, nessa parte assim que tem essa onda, espécie de onda, ali são palavras, né? Independência ou morte, aquela coisa assim, do Dom Pedro seria, né? Então ali está saindo palavras, um grito, né? Um brado, assim, né? E é interessante que ela traduz em forma, né, visual, na ilustração dela, no desenho, né, o espírito, digamos assim, do Murilo Mendes, né? Então eu achei que foi assim, para mostrar para vocês assim que ela atualizou, né, uma coisa que o Murilo Mendes já tinha feito perdão, em 1932, né? Enfim, nesse primeiro momento, então, né, só para finalizar essa parte, tem uma citação do Aníbal Machado que eu achei bacana trazer para vocês, que é assim: o Brasil de Murilo Mendes está em contradição com o que foi ministrado em pílulas
ao aluno da escola primária. Pílulas preparadas nos arquivos entorpecentes e museus falsificados. Olha só, isso é do Aníbal Machado, é bem pesado, né, o negócio dele, a expressão dele, né? E, de fato, o Murilo Mendes, com certeza, leu vários livros de história do Brasil e, possivelmente, ele deve ter lido, me corrige, viu, Leandro? Eu acho que esse livro do Rocha Pombo, História do Brasil, deve estar até no acervo do Murilo, talvez. Eu não sei, eu estou, assim, só é, foi um livro escrito em 1905. E ele traz toda o Rocha Pombo, né? Ele traz todo esse esqueminha de literatura histórica, né? Assim, bem linear mesmo, contando os feitos históricos, grandes feitos e tal. Coisa que o Murilo desmonta, né? No livro dele, A História do Brasil, né? Então, é um primeiro toque assim que eu queria dar para vocês, mas eu queria desdobrar isso agora com essa reinauguração do Museu do Ipiranga, que vocês devem ter acompanhado, né? Que é uma obra, assim, foi uma obra, digamos assim, quase faraônica, né? Houve uma reconstrução do museu, foi feita uma reforma muito, muito. Eu, inclusive, não fui ainda e pretendo ir, mas eu já fui várias vezes ao museu, né, nesse projeto que a gente tinha com as escolas, né? E lá a gente entrava. A obra do Pedro Américo, Independência ou Morte, ele está no salão na obra do museu, né? E rodeada por figuras históricas e tal, 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 né? Só para, assim, para dizer que, de fato, o museu é de 1895, né? Ele foi inicialmente para museu de história natural, né? Tanto é que atrás do museu tem um jardim botânico, tipo de um jardim botânico, que, inclusive, propicia pesquisas para pessoas interessadas e tal, né? Tinha, inclusive, eu não sei nem se está ativo, né? Na verdade, faz 30 anos que eu fiz essa visita aí, né? Bom, de qualquer maneira, só para destacar que essa reforma aí, ela foi feita por trabalhadores, né, por pessoas que, assim, dedicaram seus esforços, né, assim, seu trabalho mesmo, né. E eu cito aqui o Brecht, né, no Perguntas de um Operário que Lê, que diz: quem construiu Tebas, a cidade das sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruiu sempre? Quem a reconstruía sempre? Né? E aí essas imagens que eu peguei do jornal, do Estadão, né, aqui de São Paulo, e só para mostrar que esses trabalhadores aqui, de fato, fizeram uma reforma, né? Trabalharam dia e noite ali, foi bem interessante. E na inauguração, no dia 7 de setembro, esses trabalhadores eu achei muito... Foi um pouco demagógico, mas eu achei que foi importante, né? Que eles levaram as famílias deles lá para visitar e tal, foram os primeiros a visitar a reforma do museu. Eu achei muito simbólico isso, pertinente, né, também, e depois já abriram para o público e tal. Bom, voltando a falar do museu, então, né, o significado do museu e por que ele tem relação com esse quadro do Pedro Américo, né? O museu é uma obra assim eclética, né, neoclássico, com estilos neoclássicos, tal. E eles têm ali a composição. O museu ele não está sozinho, na verdade, na paisagem, né? Tem um cenário aí que daqui a pouco eu vou alargar um pouco mais. Esse museu ele faz parte do Parque da Independência, né? Então tem toda uma história aí dentro nesse contexto, né, do Parque da Independência que é bem interessante a gente rever, né? Reler isso também. E eu cito aqui uma frase aqui na parte de baixo do Walter Benjamin, que diz: todo documento de cultura é também um documento de barbárie, né? Por isso que eu estou fazendo essa leitura, digamos assim, esse contraponto, né, do Murilo, né, que fala da pescaria em vez de um evento grandioso, né, dos operários que trabalharam aqui, porque de fato, né, possivelmente pessoas podem, né, ter se acidentado, enfim, a gente não fica sabendo, mas, né, no caso de Brasília, por exemplo, todos sabemos que houve muitas mortes, né, na construção do Brasil, muitas mortes. Tem documentários sobre isso, inclusive. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ver que o que é feito, né, como cultura, que é construído como cultura, ele é feito também em cima de algumas
em cima de vidas, às vezes literalmente, né? Então, por exemplo, todo o processo de colonização no Brasil ele foi feito assim com etnocídio e genocídio, né? A gente sabe disso. Teve assim muitos casos, né, assim, de mortes, assim, de dizimação de indígenas, de quilombolas, de escravizados, etc, etc. Tudo isso está por baixo que, de alguma forma, o Benjamin, né, ele traduz nessa frase, né, todo documento de cultura é também um documento de barbárie. Alguns traduzem todo monumento de cultura, que também tem a ver, né, tem sentido também. De qualquer maneira, esse museu, ele não deixa de ser um bem público, é um bem público, aliás, né? Mas ele também é um bem simbólico. E essa simbologia que percorre o museu, os jardins, e depois lá o monumento que a gente vai ver, né, ela está cheia de questões aí para a gente pensar. Então, claro que esse formato que está ali, o museu, né, na sequência do museu, o chamado Jardim Francês, que o nome já diz, né, ele é um jardim feito assim tendo como referência o Palácio de Versalhes, né, onde ficava o rei, na França. Né? Esse jardim francês ele é uma imitação, né, uma réplica quase assim do jardim francês de Versalhes. Né? E há todo que digamos, uma quadratura do museu, né? Digamos, as linhas retas, né? Você veja só, as linhas retas do museu, esse, digamos, modo de construção, ele vai se reverberar no próprio espaço natural. Como? Né? A gente sabe que a linha reta e as construções imponentes, digamos assim, elas passam, né, transmitem uma mensagem, no caso de dominação, de poder mesmo, né, de domínio sobre o homem ou sobre a natureza. Aqui temos duas coisas, né, uma da simbologia do poder do império, né, que é o museu, e outra, a simbologia do poder sobre a natureza. E a gente sabe que essas construções são construções históricas, são construções culturais, né, que dão, assim, digamos, a intencionalidade da construção dessas obras. Né? Então, dentro do museu e fora do museu, há toda uma referência ao Império, há toda uma referência a um passado, digamos assim, até idealizado mesmo, né? Coisa que a gente, de fato, pretende, digamos assim, desconstruir. Mas o que passa essa imagem? Essa imagem passa essas imagens, né? Tanto do museu quanto do jardim. Uma imagem de unidade, de ordem, de disciplinamento da natureza. Isso é importante, né? Porque esse disciplinamento da natureza vem até hoje. Se nós observarmos, eu não peguei a imagem, mas se nós observarmos esse quadrado, digamos assim, né, do jardim, e nós fotografarmos de cima uma visão aérea nas plantações que temos no Brasil de monocultura, de soja, de milho, etc. Se você fotografar, você vai ver coisas parecidas assim é, nessa linha, né? Esse modo de composição retilíneo. Né? Isso, de alguma forma, não deixa de ser um domínio, com certeza, né, da natureza e tal, que teve a ver muito com a destruição de culturas culinárias, né? O agro ele tem um lado, digamos, se é que a gente pode dizer assim, né, bom, mas ele tem um lado também perverso, né, de produzir um alimento muito em grande escala e muito homogêneo, né? Muito monocultura, digamos assim. Bom, de qualquer maneira, eu só estou adiantando as coisas, né? Mas só para dizer que esse reverberar da imagem, da ordem, da disciplina e tal, ele vai no espaço, né? Quando que as árvores são assim retinhas, bonitinhas, ou as plantas, né? A gente vai lá e dá forma, né? Passa a tesoura e corta e deixa naquele formatinho de bonitinho, entre aspas. Só que a natureza ela é sinuosa, né? E o humor eu acho que ele tem esse papel, digamos assim, de desmontar também essa seriedade, digamos assim, dessas intervenções, né? Intervenções urbanísticas, intervenções culturais, como o museu, como o jardim, etc, etc.
ok? E aqui uma outra visão, já descendo, né, a partir do museu, né, do monumento aqui, do que está centralizado, e um riacho do Ipiranga. Vou passar para essa imagem aqui, que é uma imagem mais aérea, né, que pega todo o conjunto. Esse conjunto, ele diz bem o que a forma de ordenamento do espaço, né? Está todo ele em simetria, desde o museu, passando pelo jardim, e depois naquela avenida. Essa avenida, antigamente, lá era aberta, inclusive, para carros, né? Faz muito tempo isso que fechou. E lá embaixo o museu, e o monumento de Ipiranga, que nós vamos ver daqui a pouco, e lá, bem na frente, né, tem uma Avenida Dom Pedro, Avenida Dom Pedro I, que a ideia era levar essa avenida até o centro de São Paulo, que é onde fica o Parque Dom Pedro II. Né? Então, essa avenida, ela, inclusive, hoje está bem desvalorizada e tal, mas a ideia era que ela fosse uma avenida assim movimentada, valorizada. Isso já foi, mas hoje não tanto, né? De qualquer maneira, qual que é aí nós temos a pretensão digamos, do poder mesmo, né? Da política, uma política de identidade nacional, né? E São Paulo assumiu isso de alguma forma para dar essa reverberação, digamos assim, né? Dessa política de identidade. A identidade, ela tem que ter uma certa unidade, ela precisa ter, né? Só que a gente sabe que o Brasil, ele é muito diverso. Aliás, é um dos temas, né, da Primavera dos Museus, né, Leandro? Isso é a questão da diversidade e das outras histórias, né? E eu vou passar um pouco mais rápido, né, Leandro? Porque nosso tempo está um pouco meio em cima ali, né? Posso continuar? Então, uma próxima imagem, aqui é do monumento, que seria lá de, né, na parte final daquela imagem anterior, lá perto do Riacho do Ipiranga. E esse monumento é outra construção simbólica que também, né, foi feita em 1922, ano da Semana de Arte Moderna e ano dos 100 anos, né, da independência. Estavam comemorando a independência e resolveram fazer esse monumento, né, e colocar ele lá perto do Riacho do Ipiranga. Na verdade, o riacho não era lá perto, ele foi mudado o curso dele, né, para perto desse monumento, para dar a impressão de que ali é o momento, né, da independência que o Dom Pedro teria feito. Então, veja assim, ele é bem fake, esse quadro, a gente poderia dizer, né? Dizem ali, né, os noticiários da época dizem que o projeto, ele era uma encomenda do Tsar Nicolau II da Rússia, que essa encomenda foi abortada pela eclosão da Revolução de 1917. Então, antes da Revolução, o Tsar tinha encomendado uma obra para esse chamado, eu esqueci de colocar o nome aqui, o nome da pessoa, do arquiteto, o artista, era o Héctor Ximenes, ele mais outro que fez, né? Ele ganhou um concurso, na verdade, para fazer essa celebração dos 100 anos da independência. E ele coloca isso aí, a gente vai ver que é uma composição que ela tem uma narrativa, né? Todo esse Pacto da Independência tem uma narrativa, só que essa narrativa a gente vai ver que ela tem um elemento assim digamos, fake, né? De uma falsidade ideológica bem grave, inclusive. Né? Mas o que não se faz para pregar a unidade, né, nacional? Né? Então, primeira coisa, lá em cima do museu, do monumento, né, que ele é grande, enorme, tem um cavalo, tem uma biga, uma carruagem, e tem uma biga romana. Mas o que está fazendo uma biga romana num monumento que é da independência do Brasil? Por isso que o pessoal diz que isso veio de fora, essas coisas, né? Esses objetos assim, que estavam ali em cima. Então, tem ali uma espécie de índio, que mas parece um índio americanizado já na época, e parece também que é uma figura, assim, um soldado romano, né? Lá em cima, né? Tem uma mulher também, enfim. O que eu estou falando, estou começando por cima, né? Mas há toda uma narrativa nesse monumento, né? Como todo monumento tem uma narrativa, uma história, né? Que ele está contando. Ora, de um lado do monumento, vocês devem estar vendo aí, tem um Tiradentes. Né? Ora, o que o Tiradentes tem a ver com a independência? Nada, né? Diretamente nada. O Tiradentes, como a gente sabe, foi uma construção da República, né, brasileira. Estavam tentando achar um herói para a República. E o Tiradentes
que vira esse herói da República, de alguma forma, né? O herói nacional, melhor. Né? E só que o Tiradentes aqui aparece, como em muitos livros didáticos aparecia, né, hoje menos, mas ele aparece com o corpo inteiro, parecendo Cristo, etc, etc. E aqui do outro lado, o mesmo Pedro Américo aqui, que fez a tela da Independência ou Morte, ele faz o Tiradentes esquartejado. Né? E eu participei desse projeto nesse momento lá em 92, de um projeto chamado Pátria Amada Esquartejada, que é uma publicação que, inclusive, eu tenho aqui, que é essa daqui, está aqui, não, está aí no, né, que é um livro que faz essa desconstrução também, né? A gente estava num governo que era um governo de esquerda na época, existia isso, né? Na cidade de São Paulo, e resolve fazer a releitura desses símbolos, né, do monumento, etc, etc. Foi muito interessante a experiência também nesse sentido, né? E aí, aqui você tem uma reprodução, ó, né, também da imagem do quadro do Pedro Américo, Dom Pedro fazendo a independência, dos cavalos, etc, etc. Veja só como a coisa reverbera, ela se desdobra, né? Está no museu, do museu, né? A ideia, né, de poderio, etc, etc, ela se desloca para o monumento, né? Então ela se desdobra e ela se repete de alguma forma, né? Mas repetir é uma forma também de você inocular, né, as coisas, as ideias, o imaginário popular, enfim. Né? E os revolucionários, por esse lado aqui, por outro lado, né, no outro lado do monumento, contrário do Tiradentes, tem os revolucionários de Pernambucanos de 1817. Os revolucionários pernambucanos foram atacados pelo Império, por Dom Pedro, né? Perdão, antes, né? Um pouco antes, né? Nesse, o rei no Brasil, eles tentaram sufocar vários monumentos, né? Vários movimentos, né? E os revolucionários pernambucanos, eles queriam inclusive uma república, depois vai virar a Confederação do Equador, uma república totalmente diferente do Brasil, né? Era outra coisa, o Brasil teria outra configuração. Esse movimento do qual o Frei Caneca fez parte, esse movimento ele foi também sufocado, né? Assim como foi sufocado, e eles estão aqui no mesmo monumento, veja só. Então, a ideia de que essas pessoas estavam unidas, não estavam unidas. Inclusive, não estavam unidas nem com a coroa, nem com a corte no Rio, e nem entre eles mesmos, porque em Pernambuco você tinha gente, que seriam os latifundiários, os fazendeiros, né, do açúcar, por exemplo, que apoiavam a corte, o rei, e tinha gente que era os comerciantes, produtores de algodão, que não apoiavam. Né? Então, assim, aqui, fala só dos revolucionários pernambucanos, mas a gente precisa entrar um pouco mais a fundo nesses dados também. Né? O que eu estou falando com vocês, querendo assim, sugerir, né, para a gente, que essas narrativas, elas são narrativas que são simbólicas, têm um poder de comunicação simbólico grande, né? São imagens fortes que ficam no nosso imaginário, né? E tem uma coesão, eles têm uma coerência, né? Aliás, digamos assim, a estratégia de você ter um império, no caso do Brasil, tem que ser uma estratégia de sufocar as diversidades, as diferenças. Isso inclusive, vem até hoje. Né? E o que está por trás? Eu estou só resumindo, né, a história aí, mas o que está por trás desses monumentos? Tá essas imagens do Debré, né? A gente falava de independência, né? Falava de autonomia do Brasil em relação a Portugal, mas você tinha um regime escravocrata, que era mais do que um regime, era um sistema de escravismo, né? E os historiadores têm dito isso, que era baseado no trabalho escravizado, a nossa economia. Ela não era uma economia que tinha um braço, né? Uma parte que era escravizada, outra não. Isso tinha sim também, mas o forte era o sistema escravista. Então, você tem uma imagem do Debré de um capataz ali, né, açoitando um negro que está amarrado no chão,
E você tem uma outra imagem do lado, que é a captura de indígenas, mulheres e tal, que estão com criança e tal, os tais dos bandeirantes, vamos dizer assim, né? E, de alguma forma, esses etnocídios, esses genocídios, eles foram e ainda são, né, constantes no Brasil. Eliminar a diferença para dar essa ideia de unidade, né? Não estamos bem nessa foto, né? Vamos dizer assim. Então, aí, a ideia que eu queria, né, deixar com vocês também, assim, para a gente ir finalizando aqui, queria ainda mostrar umas imagens para vocês, é que há uma disputa, né, na arte pública, nas políticas culturais de arte, de monumentos, tem uma disputa simbólica. Hoje, os monumentos, eles não têm tanto mais digamos, não despertam tanto esses interesses, digamos assim, né, da população e tal, né? Ninguém vai visitar ali o monumento aos bandeirantes ali no Ibirapuera, visitar só para aquilo, que ele fica, né, numa ilha ali na avenida, né? E que a gente está num outro momento também, né, de produção histórica, de produção econômica, né, muito virtual e tal, e a gente às vezes tem, né, assim, não tem acesso, inclusive, muitas vezes, a esses monumentos. Tá? E então uma disputa aí que se tem da memória cultural também, né, em relação à memória oficial. A Marilena Chauí tem esse texto aí que ela diz que o mito fundador ele não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo. Isto é, você muitas vezes inventa um mito fundador, né? E você vai reinventando ele colocando ele em outras roupagens, né, em outros modos, né, novas linguagens, como se isso, digamos assim, escondesse a real história, digamos assim, né, do Brasil. Aqui, a gente sabe, vivemos aí um tempo, no ano 2000, né, numa revolta popular nos Estados Unidos também, que começou, né, com derrubada de monumentos escravocratas, e virou um movimento global. Aqui no Brasil foi colocado, né, em São Paulo, ali foi incendiado essa estátua do Borba Gato, né, uma crítica anti-monumento, né, porque o Borba Gato, ele é um símbolo, né, de um caçador de indígenas e índios e povos originários, né, que nós dizemos hoje. Então, esse é um símbolo que está aqui numa avenida, aqui na Zona Sul de São Paulo, né, para quem conhece. Bom, e aí, só para passar agora e fazendo um fechamento, mas só para mostrar algumas releituras do quadro, né? Então, releituras mais recentes, tá, gente? Essa aqui é uma imagem do Pasquim, né? E eles colocaram ali Dom Pedro, o Jaguar que faz, né? O Pasquim é um jornal satírico dos anos 70, principalmente 60, 70, e ele escreveu ali, né? Como se o Dom Pedro estivesse falando, eu quero Mocotó, né? E nós estávamos aí em plena ditadura, né, gente? 70 era barra pesada, né? E o Jaguar e a turma do Pasquim toda vai presa, né, nesse momento. Eles depois são soltos, tal, mas eles foram interditados literalmente. Né? Bom, nos anos 70, em 1972 ainda, tem as comemorações, né, dos 150 anos da independência. Então, é feito um filme, um filme famoso, inclusive, chamado Independência ou Morte. E é feito, aqui tem uma imagem, né, do, do governo, a divulgação do governo, ali com a imagem do Pedro Américo embaixo e em cima o Congresso e tal, como se a gente vivesse numa democracia, coisa que não é bem assim, né? Embaixo do Congresso é bem simbólico a gente ler isso, que há todos os militares ali controlando, como acontece hoje, inclusive, né? Então, assim, nas sombras do poder, controlando, inclusive, muitos passos aí da política nacional, que a gente sabe muito bem. Aqui, uma outra imagem, que é assim, uma outra interferência do Miguel Paiva, né? E o Dom Pedro falando independência ou morte, aí a figura do povo dizendo eu quero é viver, né? Então também a sátira aí, né? O humor, né? Digamos assim, desconstruindo essas imagens de grande eloquência e tal da independência. Aqui do lado uma imagem, né?
Maurício de Souza, né, também uma imagem mais, digamos, mais ingênua, né, mas, enfim, para ilustrar, né, livros didáticos também, gibis e tal. E aqui do lado, né, do Spaca, né, que é um desenhista, esse humorista também, né, que ele coloca assim, ó, enquanto isso, no Brejo do Ipiranga, né, olha só, aqui ele de fato coloca a imagem, né, do Dom Pedro ali todo lameado, né, todo motosserra, pessoas com motosserra, gente com arma, gente com moto, bom, não precisamos, né, militares no tanque, enfim, é uma, digamos assim, uma desgraceira, né? E ele consegue traduzir isso exatamente, digamos, o mar de lama, digamos assim, que vivemos hoje também, né? E aqui uma imagem do Mundano, que é um pintor, né, que ele faz uma interferência, assim, uma releitura, né, e ele coloca um indígena ali na frente do Dom Pedro e colocando preservação ou morte, né, e ele faz assim uma homenagem ao líder indígena Aritânia, que faleceu inclusive de Covid, né. Isso é importante isso porque a gente, né, esquece também que as doenças mataram muitos indígenas ao longo da nossa história, né? Não sei se vocês leram o livro A Queda do Céu, do Davi Copenau, né? É um xamã brasileiro, Yanomami. É importante, ele mostra ali como a Chauara, né, se não me engano, a doença, né, atingia e atingiu os povos originários, enfim, os vários povos no Brasil, né? Bom, aqui é só para relembrar, né, um poema do Oswald de Andrade, né, que ele faz uma releitura do Canção do Exílio, e ele fala: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Esse poema ele é antológico, né, a gente sabe, já canônico também, né, e faz uma releitura da Canção do Exílio, né, e aí ele mostra Palmares, né, que são os movimentos de resistência dos quilombos que há ainda no Brasil, e houve e há ainda, né, quilombos. Bom, vou passar aqui para frente, tem isso aqui é um poema, o Marcha Final do Guarani, que é um poema bem interessante, que é do Murilo Mendes, que é bem interessante também. Vou passar aqui rapidamente, gente, que é só para dar um tempo para vocês também, se alguém tiver alguma questão e tal. Aqui é um quadro do Jaime Laureano, que está numa exposição aqui em São Paulo, que é um panorama, né, o 36º Panorama de Arte Contemporânea no Brasil. Muito interessante, né? E você veja que ele coloca nesse quadro elementos assim da natureza. Vejam só, aqui em cima, antes da natureza, aqui ele coloca o movimento aqui de trabalhadores sem terra e tal, de um lado, e do outro lado os movimentos armados, né? Militares, enfim, atrás dos trabalhadores ali fazendo, né? Digamos, perseguição mesmo, né? Digamos assim. E aqui o Laureano ele faz a releitura do quadro. Olha só, ele tira todas as figuras humanas praticamente e coloca ali, né, o resultado das queimadas, desmatamento, né? E uma coisa que ele mostra, que eu acho que é significativo, ele faz a releitura a partir das catástrofes e dos crimes, né, que houve lá em Mariana e Brumadinho, né? Ele coloca isso no quadro dele. Então ele faz intencionalmente, né, uma releitura aí, atualizando, né, o quadro. E aqui está uma figura, uma imagem de um livro que é recente desse ano, né, da Lídia Schwartz, com mais dois autores, o Sequestro da Independência. Então a independência, de fato, ela foi de alguma forma sequestrada, né? Aqui também umas imagens de alguns livros que mostram outras visões do Brasil, né, a partir de indígenas, de povos originários, como o Krenak, o Davi Copenaua, também, e um grupo, Macunaíma, um livro escrito coletivamente, né, que faz a releitura do livro Macunaíma, né. Só para dizer uma coisa para vocês, que eu acabei não dizendo, deixa eu ver aqui, da Casa do Grito, né, que eu comentei com vocês, essa casa não existia, ela passou a existir só a partir de 1944, né, mas ela
ela é uma construção de pau a pique, mais ou menos, essas técnicas antigas, né, muito bem feita, inclusive, né, e aqui no quadro, a gente vê que essa casa, ela tem uma janelinha, né, mas ela nunca teve essa janelinha. Teve um período que resolveram abrir uma janelinha na casa verdadeira, que não tinha janelinha, né, e para dizer que essa é a casa do grito. Olha só que coisa maluca que tem na história do Brasil, né? Isso foi nos anos 50, nos anos 80, começo, eles viram que aquilo lá não tinha nada a ver, e eles tamparam a casa aqui, a casa não, a janelinha. Isso só para mostrar para vocês como é que a história do Brasil, essa construção, porque ele faz parte do monumento do Parque da Independência, e como que isso são construções que, assim, forçam a barra mesmo, né, digamos, da história real, assim, mais real, pelo menos, né? Ok? E aqui, para o final, então, eu só queria lembrar disso daí, né? Duas lembranças, né? Um livro, O Perigo de uma História Única, que é da Chimamanda Adichie, Ngozi Adichie, e um livro, O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, para a gente também ter um contraponto a essas histórias oficiais. No caso da Chimamanda Adichie, ela é nigeriana, né, vocês devem conhecer, e ela escreveu esse livro a partir de uma palestra que ela fez, mostrando que há muito estereótipo sobre os povos, né, os países da África, e muita gente que acha que a África tem uma coisa só e tem só uma história única, né? E ela falou, mostra aí que não, que é um perigo isso da história única, né? E que a gente poderia também pensar em termos de Brasil, né? Essa história oficial única que se pretende, né? Única, ela é no mínimo complicada. E esse livro do racismo estrutural do Silvio Almeida, ele é muito importante, assim. O Silvio Almeida é um filósofo contemporâneo nosso, né? Grande figura, e ele explica direitinho assim como que funciona o racismo estrutural, né? Que é uma prática, digamos assim, uma atitude e gestos, né, que estão dentro da nossa sociedade, né, a partir, inclusive, das classes sociais também, da desigualdade e tal, que se reflete muito nas populações negras do nosso país também, né? E aqui, gente, para finalizar com um autor que eu gosto muito, Jacques Le Goff, né? Ele tem uma frase que diz assim: tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas, no caso. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. Então, nesse sentido que eu queria, assim, né, deixar também, digamos, essa mensagem, né, porque ele fala dos esquecimentos, dos silêncios, e é isso que eu gostaria, né, eu propus, assim, para vocês também, da gente repensar a partir dos silêncios também que foram causados por essas imagens, etc. Né? E aqui 3 livros que eu acho que são referências das minhas falas também, tal, que é um livro do Quentin Skinner, do Hobbes e a Teoria Clássica do Riso, né? Sobre o riso, sobre a sátira, tem muita coisa, viu, gente? Eu só dei uma pitada, na verdade, né? Tem um livro do Laurentino Gomes, que não é historiador, é um jornalista, que escreveu 1822, é uma referência importante, né? Alguns historiadores mais, assim, mais exigentes não gostam muito, porque acham que ele é superficial, mas eu acho que ele é muito importante para entender certos dados, assim, e até também depois para aprofundar, né? E tem um livro que eu acho muito bom, que é da Lilian Schwartz e da Louise Starling, que é Brasil, uma biografia, que já aprofunda um pouco mais essas histórias do Brasil. Tá? Então, com isso, né, eu gostaria de terminar e deixar, assim, se houver o caso, né, de perguntas, questões que vocês queiram fazer, para a gente conversar também um pouco mais. Boa noite, professor Paulinho. Boa Oi, noite, Marcos. tudo bom? Tudo bem? Fico muito satisfeito de participar. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para poder melhorar. Legal, agora vai ficar melhor. Fico muito satisfeito em participar de uma atividade que tem por fundo discutir, né, essa questão da independência, principalmente em um ano
tão simbólico para nós, em que todas as partes envolvidas no jogo político escondem discutir a independência, até porque não tem um compromisso em transformar o Brasil em um país de fato independente. Nenhuma das partes, vamos deixar por aí, né? Mas eu gostaria de uma reflexão, Valmir, que tem me preocupado muito, principalmente após os eventos que você mesmo citou em relação à estátua do Borba Gato, que é o papel desses monumentos numa perspectiva de releitura. O que fazer com esses monumentos? O caminho é tacar fogo e apagar um aspecto da nossa história que propiciou para nós agora podemos parar, olhar para ela e fazer essa releitura e fazer esse rememorar que você falou que é fundamental. E eu aqui não estou oferecendo uma saída, eu estou querendo ouvir mesmo se você pensa algo a respeito. Como lidar com movimentos como o Deixa que Empurro, que você citou lá no Ibirapuera, né? Como lidar com o movimento da independência, como lidar com uma construção fictícia da independência como quadro do Américo, como lidar com a estátua do Borba Gato, como lidar com esses resquícios de uma história contada a partir do dominador, do colonizador, né, de uma visão centralista, europocêntrica. O que fazer com esses monumentos? E daqui, saudar a atividade, foi muito bom ouvir você falar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marco. Então, não, a sua pergunta é totalmente pertinente, né? Inclusive, eu queria, a partir da sua pergunta, sua questão, que é uma questão, eu acho, mais que uma pergunta até, né? E falar de um momento, né, da minha prática lá no Museu, no Parque da Independência, e eu, depois que eu fiz toda essa leitura que eu fiz com vocês e tal, mostrando as contradições, os monumentos do parque, etc., etc., eu estava com um grupo de jovens, crianças, eu lembro até hoje, eram crianças assim, de 12 anos, por aí mais ou menos, de uma escola particular, né, em São Paulo. Claro que a gente dava preferência para escolas públicas, né, a prioridade era essa. Mas, às vezes, algumas escolas se inscreviam, né, e pediam o nosso trabalho e tal, enfim. E depois de tudo isso que eu fiz, Marco, assim, essa explicação, essa conversa toda, né, assim, andando ali, era muito legal, porque a gente caminhava no parque ali, era bacana, assim, né, você ia conversando, né, meio peripatético. O menino me pergunta assim: "Ô professor, mas já que tudo isso aqui assim, é fake, é mentira, né? Então a gente poderia fazer o seguinte: demolir tudo isso daqui e construir casas populares, né?" A gente estava num governo, num momento em que haviam projetos, né, sociais muito importantes com a Luísa Erundina, saudosa e grandiosa mulher, né, ainda hoje, inclusive, né, deputada federal e tal. Bom, enfim, mas o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso, Marco? Porque tem a ver com a sua questão, né? Porque ali, de fato, eu fiquei pensando, será que a gente faz isso mesmo? Será que era o caso de fazer isso? Né? Fazer a revolução, digamos assim, né? Demolir esses monumentos, todos eles são falsos, né? Assim, mentirosos, como diz um aluno meu. Dizer, professor, isso é uma mentira, né? Sim, é uma mentira bem contada, inclusive, né? Porque tem muita gente que acredita nela. Né? É uma fake news, assim, que funciona, né, no imaginário. Mas, de fato, Marcos, eu acho assim, tem, no caso do Borba Gato, por exemplo, aqui colocaram fogo lá. Quem colocou fogo lá foram movimentos, inclusive, de periferia e tal, que, assim, tem entre aspas, né, assim, entre aspas, assim, tem um sentimento ou um ressentimento que está em vigor hoje, até hoje, né? Porque essas populações periféricas, no caso, que assim se transformou muito hoje, tal, mas sofreram, ainda sofrem muito nas cidades grandes, né? E é de fato assim, é revoltoso, né? Causa revolta o fato de você ter ali um monumento que ele nem é, né, assim, esteticamente, né, parece, as pessoas não gostam muito dele. Eu passei lá de vez em quando nesse monumento do Borba Gato, no caso, né? E não tem muito sentido, né? Assim, para a cidade.
né? A não ser o sentido de assombrar a cidade. Né? Tinha um professor muito bom, um professor de latim, Flávio de Jorge, que já faleceu, e ele dava toda a etimologia da palavra, né, das palavras e tal, e da palavra monumento, a palavra monumento vem de monere, e aí, no caso, monere é de avisar. O monumento vem de um aviso, como se aquilo fosse um aviso para a gente. Olha, aqui está o bandeirante, né? Como, vamos dizer assim, cultuar o bandeirante, né? Ou o monumento às bandeiras, o monumento aos bandeiristas, os bandeirantes lá do Parque do Ibirapuera, deixa que empurram, né? Como você disse, que é popularmente conhecido. E ali você tem índios ali empurrando a coisa, né? É um barco, né? Se não me engano, né? Então, tem toda uma resolução, digamos assim, imaginária, né, que mostra o que foi a história do Brasil, de fato, né, que foi um monte de gente empurrando, né, e construindo, empurrando os carros, né, carro de boi, barco, enfim, fazendo o esforço, né, enquanto que outros, digamos assim, não tanto, né, para dizer assim, para dizer o mínimo. O que eu quero dizer, Marco, eu acho assim, claro, a gente sabe que em vários processos revolucionários anteriores, tanto na França também, inclusive, né, os lugares da memória foram refeitos, né, foram quebrados e incendiados palácios, né, enfim, teve uma revolução burguesa na França que não deixou, olha só, interessante, que ao mesmo tempo que destruía, de uma parte, não destruíram tudo, é claro, porque os franceses também não são tão burros assim, né? Mas destruíram muita coisa, mas colocaram outros monumentos como lugares de memória também, né? Construíram isso. E muitas vezes mantiveram esses palácios, aliás, grande parte deles, né? E que hoje servem, inclusive, como renda, né? Produção econômica do turismo, digamos assim, né? Então, claro que eu acho, como você colocou, é importante, né? Assim, eu até respondi para o aluno no Parque da Independência, dizendo: olha, se a gente tivesse demolido isso, a gente não estaria aqui conversando sobre isso, sobre desconstruir isso, digamos assim, metaforicamente, figuradamente, né? Mas é uma questão, eu acho, que ainda a gente. Qual é o significado disso para nós? Então, o fato, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a partir do caso do George Floyd, que foi massacrado lá por policiais, né, causou uma revolta global, praticamente. E sim, sabe, porque manter estátuas de pessoas que escravizaram. É uma questão ética para a gente também, eu acho. Eu acho que a gente está num digamos, um fio fino aí da lâmina, né? Para não dizer navalha, mas é um fio que a gente, de fato, preciso repensar nisso. Eu, sinceramente, não teria uma resposta assim. Tem um lado meu que diz assim, vamos acabar com isso. E tem um outro lado meu que diz, mas a gente precisa disso para pensar também, ou repensar a nossa história. Né? Mas repensar nossa história também quer dizer repensar a sociedade, repensar os nossos modos de vida, repensar digamos, as opressões cotidianas, repensar o racismo estrutural e cotidiano, simbólico, a violência simbólica, a violência estrutural que tem na nossa sociedade. É uma sociedade da violência, estruturada na violência, até hoje. Então, o fato do Borba Gato estar lá é um ato, eu considero um ato de violência. Por quê? Porque ele perpetua atos de violência do passado. E eu acho que a gente precisa levar em consideração isso. Não sei se você é professor, Marco, ou pesquisador, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer essas considerações no sentido de, como diria o Walter Benjamin de novo, né? Assim, superar sem suprimir, né? Quer dizer, mas precisamos superar isso, né? Essa simbologia toda, porque não é possível. O que restaram dos índios em São Paulo? Dos indígenas, dos povos todos, Guarani, enfim, outros. Restou o nome de rua, Parque de Ibirapuera, em Anhangabaú. Tem um bairro chamado Moema, que ali perto de Ibirapuera, inclusive onde está o monumento, né? Moema, só tem nome de aves de origem indígena, a maior parte, né? O que ficou, restou só isso? Porque não, agora, claro que nós temos hoje um movimento, né, indígena que é muito forte culturalmente,
né, que se coloca na sociedade com voz própria, sem intermediário. Eu não vou falar pelos indígenas, eu não vou falar pelos Yanomamis, né? Eu não vou falar pelos Guarani, apesar de eu saber que meu avô, por exemplo, foi Guarani, né? Cativo, né? Como chamavam, né? Assim, mas eles que têm que ter a voz deles hoje, né? Eu acho que é isso. E ter essa voz quer dizer construir uma outra simbologia também, né? Porque não dá para você assim, manter uma simbologia da violência, digamos assim, dos monumentos e tal. Porque, olha, sinceramente, nós relendo o monumento lá do Ipiranga, você fala assim, caramba, e o aluno falou isso com uma força simbólica dele também. Mas se é assim, então a gente precisa acabar com isso, de alguma forma, né? Então, eu acho que, por exemplo, a reforma do museu, acho fantástico, acho bom, acho que isso aí mesmo, é luxo para todos, né? A gente não tem que ter lixo para todos, como a gente tem hoje com esse governo, né? Lixo para todos, lixo aí no mau sentido, né? Mas, assim, o que nós temos na reforma do museu, né, é que muitas vezes tem gente que não vai lá por não ter uma roupa condizente, achar que não tem uma roupa condizente, por exemplo, que é o caso do Teatro Municipal aqui de São Paulo. Muita gente não vai ao teatro porque acha que ali não é o lugar dela. Né? Eu acho, assim, voltando à nossa memória histórica assim, da política cultural de São Paulo, né? O fato de que o Teatro Municipal também foi reformado, mas houve uma abertura grande para as pessoas da população, ali inclusive do entorno do Teatro Municipal, que fica no centro, né, de São Paulo, deles acessarem, deles entrarem ali, porque ali é para todos, né? Seria aliás, a ideia era essa, cultura para todos, né? Enfim, mas eu acho que sua questão assim é bem pertinente e ela é uma questão em aberto, viu, Marco? Eu acho que temos um longo caminho pela frente aí. Eu acho que você pode contribuir também, né, com isso. Então, Marco, é só para dizer, assim, agradecer vocês, né, assim, todos os presentes e vocês também do Museu de Arte Murilo Mendes. Eu acho que, só para voltar lá no começo, né, é muito bom ter isso, né, assim, o papel do museu como também um momento, um museu contemporâneo, né, de debates, de coisas, não aquela coisa parada no passado, né, historicista e tal. Aliás, Leandro, eu não falei uma coisa que eu acho que eu ia falar, só uma pitada final mesmo, que o papel das mulheres nesses momentos, né? Por exemplo, Leopoldina, ela é vista como uma dona de casa ali, com as filhas e tal, e ela foi uma pessoa importante, culta, inclusive, né? Sabia vários idiomas e tal. E Maria Quitéria, lá na Bahia, várias mulheres de Tijuco Papo que enfrentaram os holandeses, antes, inclusive, né, da Inconfidência Mineira, lá no século XVI, XVII. Enfim, é o papel importante das mulheres aí na história, que a gente, né, acaba esquecendo. Né? Oh, falou, gente. Um abraço para todos. Falou, um abraço.